cavar poço no deserto. Deus nos chamou para nós cavar cova no deserto também. Diga para o teu irmão, Deus irá nos ensinar nessa noite. Diga para o teu irmão com voz de profeta, Deus irá nos ensinar nessa noite que o nosso deserto pode se transformar em manancial de água viva ainda. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória, só para me começar a pregar nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. A Bíblia diz que Jorão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Para nós que sabemos, Jorão era filho de Acabe e filho de Jezabel. A Bíblia Sagrada diz que Jezabel e Acabe foram um dos piores reis daquele tempo. Acabe, ele levantou a estátua para Baal. Acabe, ele era um rei do Senhor, mas Acabe ele começou a se corromper. Acabe agora totalmente perdeu a visão. Acabe agora estava fazendo o povo de Israel andar desordenadamente. Acabe agora não estava mais andando nos estatutos de Deus. A Bíblia diz que Acabe morre, e morre também Jezabel, sua mulher. E ele gera um Jorão, filho de Acabe e filho de Jezabel. A Bíblia diz que no começo Jorão começou a reinar bem. Jorão no seu começo começou a fazer a obra bem. Mas a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 2 que Jorão ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Jorão, ele fez uma coisa que o seu pai não fez. O Jorão, ele tirou a estátua de Baal de dentro do templo. Jorão agora, ele começa a se corromper. Jorão agora reina sobre Israel. A Bíblia diz que Jorão reinou sobre Israel por 12 anos. A Bíblia também diz agora que Jorão, a Bíblia diz que o rei Mesa, o rei dos Moabitas, pagava, ele era contratador de gado, e ele pagava ao rei de Israel por contratar o gado. A Bíblia diz que quando Acabe morre, Jorão diz assim a Bíblia diz que quando Acabe morre, Mesa, rei dos Moabitas, olha para Jorão e diz assim: ó Jorão, teu pai morreu, eu não vou pagar mais agora, eu não vou dar mais o dinheiro pelo gado. A Bíblia Sagrada diz agora que Jorão, ele manda chamar Josafá, rei de Judá. Jorão manda chamar o rei de Edom, e Jorão manda chamar outro rei também. Jorão manda um servo dele dizer para o rei assim: ó rei, você vai para a peleja conosco, sabe por quê? Porque meu pai Acabe morreu, e agora tem um homem aí, o rei Mesa, rei dos Moabitas, ele está se rebelando contra mim. Israel agora não vai ter dinheiro para manter a agricultura, para manter as coisas nos mercados de lá de dentro. A Bíblia Sagrada diz que Josafá fala para Jorão: ó Jorão, eu vou para a guerra com você. A Bíblia diz que Josafá ele disse: ó Jorão, olha aqui para mim, não tem nenhum profeta do Senhor para nós consultar aqui? A Bíblia diz que Josafá diz assim: ó, existe um homem lá na terra de Israel, o nome dele é Eliseu. Quem é esse Eliseu? Esse Eliseu era aquele que deitava água sobre a mão de Elias. A Bíblia Sagrada diz agora que Eliseu, aleluia, manda trazer um musgo. A Bíblia diz, olha bem claro aqui para mim, olha bem reto. A Bíblia diz que Eliseu olha para Jorão e diz assim: ó Jorão, se não fosse pelo rei Josafá, e se não fosse pelos outros reis, eu nem olharia para ti, Jorão, e nem para ti eu falaria. Sabe por quê? Porque Jorão estava sem caráter. Uma coisa que eu quero trazer aqui nessa noite: quando nós perdemos o caráter, todo mundo tem que ter um caráter. Nós temos caráter. Jorão já tinha perdido o caráter. Sabe por quê? Vou dizer. Jorão já tinha perdido o caráter. Porque Eliseu disse assim: ó, se não fosse Josafá, se eu não respeitasse a presença de Josafá aqui, eu nem ia olhar nem para a tua cara e nem ia te olhar. Caráter não se compra na porta de igreja. Caráter não se compra na feira, não se compra no supermercado. Caráter, todos nós temos que ter um caráter. Se perder o caráter, perdeu tudo. Você pode perder tudo, mas não perca o caráter. O caráter é aquilo que você irá mostrar quem
olhar para você vai ter que ver que você tem um caráter. Se nós perdemos um caráter, nós não vale nada. A Bíblia diz que Josafá disse: ó, se não fosse por ele, eu não ia te respeitar. Mas como Jorão estava sem caráter, por causa de Josafá, ia respeitar. Vou entregar a profecia nessa noite. Deus manda eu te dizer que se alguém do teu lado que não tem caráter andar com você, vai ser respeitado por causa da tua vida, porque Deus já gerou um caráter na tua vida. Eu vou dizer, eu vou entrar no mais profundo. Se você é um levita do Senhor, se você anda com uma pessoa com o caráter dela já está destruindo, se você andar do lado dela, através de você, o caráter dela vai voltar. Eu estou dizendo que vai voltar o caráter dela. Não perca o caráter. Deus poderoso. Aí Eliseu manda trazer um músico. Ó, vai lá trazer um tangedor. E a Bíblia diz que quando o tangedor começa a tocar, a mão do Senhor vai... Eita, aleluia. A Bíblia diz que quando ele começa a tocar, a mão do Senhor veio sobre ele. Diga para o teu irmão: pregador também tem que tocar, pastor também tem que tocar, missionária também tem que tocar, membro também tem que tocar, bombeiro também tem que tocar. A Bíblia diz que quando Eliseu mandou chamar o músico, a Bíblia Sagrada diz que quando o músico começa a tocar, a mão do Senhor veio sobre ele. Sabe o que eu entendo com isso? Que não precisa ser profeta para tocar e a mão de Deus vir. Sabe o que eu quero dizer para você? Não precisa ser pastor para você tocar e a mão de Deus vir sobre ti. Não precisa ser pregador para você tocar e a mão de Deus vir sobre ti. Precisa ser adorador. Se você é adorador, toque que a mão de Deus vai vir sobre a tua vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando ele começa a tocar, a mão de Deus veio sobre ele. Sabe o que é que eu entendo com isso? Daqui é profundo. A revelação, aí no versículo 15 ele diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Então, pastores, pregadores que estão aqui, sabe o que aconteceu? Quando o músico tocou, a mão de Deus veio sobre ele e Deus revelou. Eu vou entregar. Enquanto nós estiver adorando, Glória a Deus. enquanto nós estiver pregando, enquanto nós estiver evangelizando, eu profetizo que a mão de Deus vai estar. Eu profetizo que a mão de Deus vai estar. Eu profetizo que a mão de Deus vai estar. Eu profetizo que a mão de Deus irá estar. Eu profetizo que a mão de Deus irá estar sobre a nossa vida. Eu profetizo que aonde você chegar, a mão de Deus é contigo. Eu profetizo que lá dentro da tua casa, a mão dele é contigo. Dentro do teu ministério, a mão dele é contigo. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar. A Bíblia diz que quando ele toca, a mão de Deus veio sobre ele. E Eliseu disse assim: ó, Deus manda eu dizer para vocês aí, faz neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, todavia este vale se encherá de água. Quando nós louva, quando nós prega, a revelação desce. Não tinha profecia nenhuma. Eliseu não tinha nenhuma profecia na hora. Mas quando o músico tocou, a revelação desceu. Tem gente que talvez fala: a gente não precisa de levita. Mas pregador tem que trabalhar com levita também. Porque quando o levita louva, a mão de Deus vem sobre ele também. A Bíblia diz assim, diz o Senhor: faz muitas covas neste vale, porque vai ser cheio de água. A Bíblia diz que o gado não tinha água, nada tinha água. A Bíblia diz agora no versículo 16, que Deus manda Eliseu dizer: assim diz o Senhor, não verei chuva, não verei vento, mas todavia esse vale se encherá de água. A Bíblia diz que eles desceram pelo deserto de Edom, por
uma marcha de 7 dias. Eles ficaram rodeando, 7 dias rodeando, igual lá no mundo de Jericó. Quem não se lembra? Eles ficaram andando 7 dias, deram 7 voltas e não acharam água. Mas Eliseu estava profetizando já que a situação ia ser mudada, e aonde havia seca, o manancial de água ia jorrar. Aonde ia ter fome, aonde houver fome, ia ter comida bastante em abundância. Deixa eu te dizer, eu não sei qual é o vale que você está passando. Talvez você está rodeando, ele está seco. Talvez você olha, não tem nem um pé de calipto do lado, não tem nem uma aguinha para você tomar. Mas como profeta de Deus, eu profetizo que nesse vale você não vai ver chuva mais, você não vai ver vento, você não vai ver nada. Você vai ter os poços de Deus encher na tua vida. Eu profetizo que no tempo que você está no vale, que está no deserto, você está cavando, mas cava agora, porque vai encher de água. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu, se não tinha glorificado mais alto. Eu estou dizendo para você que você está rodeando o deserto, está rodeando o vale, não está achando nenhuma saída. Eu estou dizendo para você também que alguém já falou para você cavar poço, cavar cova no meio do vale. Sabe por quê? Porque quanto mais o buraco que você cavar, mais água cabe dentro. Eu estou dizendo para você que quantos buracos mais você cavar, mais água cabe dentro. Eu estou dizendo com você que essa água que vai descer aqui hoje vai te tirar desse deserto, vai te tirar desse vale. Sabe por quê? A cova que você está cavando não é para você morrer dentro. Eu estou dizendo para você que o buraco que você está cavando não é para você cair dentro, não. A água vai encher tanta que você vai ficar flutuando em cima. Aleluia. Agora é ele que ele está aqui ainda. Glória a Deus. Agora é ele. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo santo. E a Bíblia diz que Deus manda fazer muitas covas no vale. Faz aí cova no vale. E o povo começa a se preocupar agora. A Bíblia Sagrada diz que o povo foi oferecer sacrifício a Deus. A Bíblia diz que quando o povo termina de oferecer sacrifício, sabe o que acontece? A Bíblia diz que aonde o povo andava, a terra estava cheia de água. A terra toda estava cheia de água. Eu não estou dizendo que um buraco estava cheio. Eu estou dizendo que a terra toda estava cheia de água. Aleluia. Aí os inimigos, presta atenção, isso daqui é profundo. Aí os inimigos, você sabe o que falaram? A Bíblia diz, pastor, que os inimigos se levantaram de madrugada. O povo já tinha oferecido sacrifício e Deus já tinha ouvido, já tinha mandado a resposta. A terra toda estava cheia de água. A Bíblia diz, quando eu li isso daqui, meu coração me pulou. A Bíblia diz que quando o povo levanta de madrugada, o povo inimigo de Israel, a Bíblia diz que eles andaram, sabe as águas que eles estavam vendo? Eles não estavam vendo água, eles estavam vendo sangue. Os inimigos estavam vendo sangue, mas a terra estava cheia de água. A Bíblia diz que o povo ofereceu o sacrifício, a terra toda encheu de água, mas os inimigos estavam vendo sangue. Sabe o que os inimigos falaram? Aí está vendo? Um rei se virou contra o outro e se matou lá, mas era água. Ele estava pensando que era sangue, mas não era sangue. Deixa eu te dizer para eles, o sangue ia simbolizar a morte, mas para a nossa vida, Deus está dizendo, alguém está olhando para você, está dizendo que você está morrendo, mas eu estou te dando vida nessa noite. Eu te comprei com o sangue